Então, nossa aula 4 fala sobre o gráfico da função polinomial do primeiro grau, né? Vamos começar fazendo a explanação que a apostila fez, uma leitura rápida, e vamos fazer os exemplos. Um vídeo curto, porque não há condições de gravar vídeos muito longos aqui. Então está escrito assim: no plano cartesiano, o gráfico da função polinomial do primeiro grau é representado por uma reta. Ele é representado por uma reta. E assim, ou descendo. Uma forma de construir esse gráfico é conhecer os dois pontos principais da reta. O ponto onde o gráfico intersecta o eixo x e o ponto onde o gráfico intersecta o eixo y. Então, ele está aqui dizendo que é uma das formas de construir. E eu vou adotar essa forma de construir. Quando estiver no presencial, eu ensino outras formas. E à medida também, talvez à medida que a gente for passando aqui as aulas, eu vou dizendo outras formas, né? Então, ele diz assim: identificando o ponto de intersecção do eixo onde o gráfico passa aqui o eixo, intersecta aqui o eixo x, e onde intersecta o eixo y. Então vejam bem, interseção com o eixo y, quando o gráfico vai cortar o eixo y. Então, se eu considerar f de x, ou seja, y, igual a zero em ax mais b, que é a forma da função polinomial do primeiro grau, é f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Já estudamos isso bastante aqui. Vem que ax mais b igual a zero. Né? Logo, ax, eu passo o b para lá, negativo. E extrai o valor de x. Eu tenho que colocar o a dividindo o b lá embaixo. Então ficou x igual a menos b sobre a. E a interseção com o eixo y. Se eu para achar a interseção com o eixo y, onde o gráfico vai cortar o eixo y, né? Eu considero x igual a zero na expressão geral, né? Y igual a x mais b. Então, se eu disse que esse x aqui é igual a zero, o a vai neutralizar, porque a vezes zero é zero. Então, o y vai ser igual a b. Então, vocês reparem, então chega à conclusão que em toda equação polinomial do primeiro grau, a reta vai cortar o eixo x no valor de b. O eixo y no valor de b. Ok? É claro que podemos determinar infinitos outros pontos da reta, porém esses dois nos são satisfatórios para a função afim. Imagine um varal, você precisa de dois pontos para poder fazer um varal, né? Amarra de um lado, amarra do outro, a mesma coisa é a reta. Você só precisa de dois pontos para poder identificar uma reta. Ou seja, você precisa de dois pares ordenados apenas para identificar essa reta. Então, vamos lá. Vamos ver aqui com exemplos que dá para explicar melhor mostrando os exemplos. Ficar só falando não adianta muito não. Vamos ver aqui o exemplo 1. Vamos construir o gráfico da função linear y igual a 2x. Função linear y igual a 2x. Né? Primeira coisa, vamos achar aqui, ó, x igual a menos b sobre a. Ok? X vai ser igual. Eu tenho b? Não tenho. B é zero. Eu tenho a? O a é 2.
significa então que x é igual a zero, tá? Considerando que antes o y já era zero, né? Se y era zero, eu tenho o primeiro par ordenado aqui, ó, 0 e 0. Mas acontece que eu falei a situação do varal, preciso de dois pontos. Eu tenho um ponto só, que é o 0, 0, que corta aqui os eixos no mesmo lugar aqui, ó. Aqui o pontinho 0, 0 e 0 aqui, ó. Vamos escrever aqui 0, 0. Eu preciso de um outro ponto. Sendo que esse eixo aqui é uma reta real e esse eixo também é uma reta real, eu posso escolher qualquer valor agora para atribuir, para achar o outro ponto, né? A função é 2x, y igual a 2x, né? Então, se y é igual a 2x, quando eu escolho, cuidado quando for escolher esses valores. Se escolher valores enormes, vocês vão ter uma reta que não cabe no caderno, não cabe no quadro, não tem como colocar esse ponto. Como eu ensinei lá no plano cartesiano, né? Como é que você coloca os pontos no plano cartesiano. Então aqui eu escolho 1 ou 2. Vamos escolher, no caso, o 2. Vamos escolher o valor real para 2. Qualquer valor daqui. Então, quando x for 2, y vai ser 2 vezes 2. Então, y igual a 4. Achei o par ordenado 2, 4. Eu já tenho o ponto 0, 0, agora falta achar 2 e 4. Eu tenho 2 para x, 2 para x, 4 para y. Pronto. A reta vai ficar com essa cara aqui, ó. Claro que eu posso, você sabe que ela tem infinitos valores, né? Não é só o ponto 0, 0 e o ponto 2 e 4. Está aqui o ponto 2 e 4. Ela tem diversos pares ordenados. Mas para que eu vou ficar calculando um montão de pares ordenados se eu quero só identificar o comportamento da reta? Para identificar o comportamento da reta, basta ter dois pontos. Então temos aqui o exemplo 2, né? Faça um esboço do gráfico da função f de x igual a 3x mais 6. Então, para construir o gráfico, vamos encontrar os pontos de interseção com os eixos, ou seja, vamos calcular primeiro f de x igual a 0 e depois para x igual a 0. Ok? Então, primeiro, f de x igual a 0. Então, quando f de x igual a 0, no lugar do f de x igual a 0, no lugar do f de x eu coloco 0. Então, vai ficar 3x mais 6 igual a 0. Né? Passo o 6 para lá. 3x igual a menos 6. X vai ser igual a menos 6 sobre 3, que vai ser igual a menos 2. Então, eu fiquei com o primeiro ponto, menos 2 para x, para ordenado, né? E 0 para y, porque f de x não é y. Aqui, ó, isso aqui não é y. Então, coloquei para y 0. E para quando o x agora, segundo ponto, vamos fazer x igual a 0.
x igual a zero. Eu vou pegar aqui, ó, y, ou f de x, vai ser igual a 3 vezes 0 mais 6. Né? Para a gente achar esse y aí, a gente não sabe que y é igual a válvula de b, a gente sabe que vai achar 6. Ó. Aqui, está provando aqui. Ó. Y vai ser igual a 0 mais 6. Então, y é igual a 6. Então, aqui eu tenho o segundo par ordenado, que é 0 para x e 6 para y. Então, eu venho aqui, pego meu primeiro par ordenado, que é menos 2 aqui para x e 0 para y. Então, aqui vai ter uma bolinha aqui em cima do menos 2. Porque é 0 para y, 0 está aqui para y, e menos 2 para x está aqui. O segundo par ordenado vai ser 0 e 6. Vou apagar aqui, para botar o meu 6 aqui, que deve caber. Aqui. Pronto. 6. E é isso. Então ficou também aqui, ó, 0 para x, não é isso? E 6 para y. Olha lá, se eu unir os dois pontos, o gráfico vai ficar dessa forma aqui. Vai ficar dessa forma aqui. Ó. Ele vai para o infinito e volta. Ó, ele pode invadir até a parte e vai embora. Então, o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, nós fazemos então primeiro. F de x igual a 0. Mecânico já, né? Então vai ficar menos 2x mais 4 igual a 0. Passo o 4 para lá, menos 2x igual a menos 4. X vai ser igual a menos 4 dividido por menos 2, que vai ser igual a 2. Menos dividido por menos, mais 2 dividido por 4 dividido por 2, 2. Então, fiquei com o par ordenado. 2 para x e 0 para y. Eu não considerei f de x igual a 0. O segundo vai ser para x igual a 0. Então, vai ficar y, vai ser igual a menos 2x mais 4. Y vai ser igual a menos 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0 mais 4. Y vai ser igual a menos 2 vezes 0 dá 0, mais 4, só 4. Então, o par ordenado vai ser 0 e 4. Esse segundo, olhando a função, quando já tiver treinado, não precisa nem fazer esse aparato todo aqui. Faz só para achar o primeiro par ordenado. Porque o segundo você já sabe, colocando 0 aqui vai dar 4. Y é igual a B. Né? E de repente também você pode fazer para o primeiro também você pode fazer, porque vai ficar menos B sobre A, não é? Aqui, ó, menos 4 sobre menos 2. Então vamos marcar aqui, primeiro, 2 para x e 0 para y. Então
com a bolota aqui em cima do 2. E 0 para x, o segundo, né? E 4 para y. Lá em cima, outra bolota em cima do 4. Olha só o comportamento do gráfico. Você repare que eu fiz 3 gráficos com 3 comportamentos diferentes. Por quê? Porque ali, depois nós vamos estudar crescente, decrescente, reta crescente e reta decrescente, né? Deixa eu ver se tem algum comentário desse aqui. Aqui. Os exemplos 1 e 2 representam gráficos crescentes. O primeiro e o segundo exemplo são gráficos crescentes. Você viu que ficou um aqui, passando assim, uma reta assim, e outra passando aqui, né? Lá no 2 e no 6. Olha só. Olha o erro aqui. Menos 2, menos 3. Absurdo. Passando aqui no menos 2, 6. E esse gráfico aqui é decrescente. Uma função é dita crescente quando, ao aumentarmos os valores de x, os valores correspondentes a y também aumentam. Por outro lado, uma função é decrescente quando, ao aumentarmos os valores de x, os valores correspondentes de y diminuem. Escrevendo em uma linguagem matemática, podemos dizer que uma função do primeiro grau, do tipo f de x igual a x mais b, será crescente quando a maior que zero. E será decrescente quando a menor que zero. Então identificar fácil, né? Aqui é decrescente, tá vendo? Menor que zero. Teve aquela que foi f de x igual a 2x. Aqui é maior que zero. Positivo. Ok? E a segunda também teve lá o valor, deixa eu ver o valor da segunda aqui. 2x mais 4, a segunda foi... Cadê? 3x, ó. 3x mais 6. F de x igual 3x mais 6. Olha que o A também é positivo. É maior que zero. Então, na função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, chamamos o coeficiente a de coeficiente angular, pois ele indica a inclinação da reta em relação ao eixo y. E o coeficiente b é chamado coeficiente linear, pois é o valor de y onde o gráfico intersecta os eixos das coordenadas. O valor de x para que f de x, ou seja, a raiz da equação ax mais b igual a zero, é chamado de zero da função. Então, mais tarde, quando derem uma função para você e pedir para você achar o zero da função, basta igualar essa função, o valor de y a zero. Então, escreve toda aquela equação igual a zero e acha o valor de x, que você vai estar achando o zero dessa função. Esboçar o gráfico é outra coisa. Achar o zero da função é uma coisa e esboçar o gráfico é outra coisa. Né? Temos aqui a atividade 4, que eu vou passar na próxima aula, tá? Que é muito grande e eu quero fazer devagar também. E oportunidade para vocês resolverem essa atividade, porque na aula passada eu coloquei valendo ponto, tá bom? Então até lá, pessoal.